Senhor presidente, professor Rogério Rocal, senhoras vereadoras, senhores vereadores, trabalhadores desta casa, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, boa tarde. O que me traz essa tribuna hoje com alguns dias de atraso, porque sessões caíram, teve o final de semana, CPI dos ônibus, debater a vinda a esta casa do secretário de Educação para discutir o orçamento público da educação para o próximo ano. Como muito bem lembrou o vereador Renato Cinco durante aquela audiência, os cidadãos cariocas têm muito poucas oportunidades de discutir o orçamento da cidade. Nós estamos longe de ter um orçamento de fato participativo. Basta lembrar que até mesmo o plano estratégico da cidade, as audiências que aconteceram tiveram participação limitada, condições muito adversas para acontecer, e que nesta casa, o momento onde é mais possível, nem sempre viável, de que a população esteja discutindo o orçamento, são exatamente as audiências promovidas pela Comissão de Finanças desta casa. Este é o momento em que o orçamento é discutido com a sociedade civil, com aqueles que se dispõem a vir a esta casa para ouvir e debater o orçamento. Fiz essa introdução para dizer primeiro que na quarta-feira passada, durante o debate do orçamento da educação, se discutiu muito pouco orçamento. Muito pouco orçamento. E parte importante da responsabilidade disso foi do próprio secretário de Educação, César Benjamin, que veio a esta casa e não trouxe sequer uma planilha para mostrar aqui no monitor, não trouxe um dado que ele considerasse importante ser ressaltado, não trouxe uma questão em que ele dissesse, aqui eu gostaria de discutir e ouvir a sociedade civil sobre isso. Longe disso. Mas mais do que isso, logo depois da sua apresentação, que em muito pouco se diferiu da apresentação feita 6 meses antes, durante o debate da LDO, ao ser perguntado, o secretário de Educação, César Benjamin, destinou grande parte da sua fala não a responder aos questionamentos feitos sobre o orçamento, mas ele agiu de forma desrespeitosa, muito desrespeitosa, tentando desqualificar as pessoas que faziam as perguntas nessa audiência pública. Ele gastou grande parte do tempo para desqualificar o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, que aqui se fazia presente através de alguns membros da sua diretoria, e para desqualificar algumas das questões colocadas por estes trabalhadores, educadores que aqui estavam. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Primeiro, que no lugar de agente público, de secretário municipal de educação, não cabe ao senhor César Benjamin ficar desqualificando quem lhe faz perguntas. A responsabilidade dele ao vir aqui a esta casa, debater o orçamento, cuja responsabilidade é dele, é de explicar o orçamento, de explicar aquilo que lhe cabe. Este é seu dever como secretário. E mais do que isso, acho que é muito ruim que ele, na verdade, opte por um caminho de dizer que as pessoas que estavam falando não sabiam do que estavam falando, que diziam apenas a respeito de questões corporativas. Ora, aqueles que são professores não sabem de educação, é isso. Sabem aqueles que estão nos gabinetes da Secretaria de Educação. Acho muito difícil. E aí gostaria de tocar num ponto antes também de entrar nas questões orçamentárias, então levantadas naquela sessão. O secretário resolveu tomar uma professora da rede como aquela em que ele vai punir exemplarmente por ter desobedecido às ordens da secretaria. A professora conhecida como Flavinha, e que, novamente na audiência sobre o orçamento, resolveu atacá-la, inclusive levantando, mas se ela é do PSTU, ela é de colorações partidárias, etc., fugindo completamente às atribuições do secretário. Abre parênteses, ela sequer é filiada a qualquer um desses partidos políticos, né? Mas ele diz que a professora Flavinha era mentirosa, porque fez um cartaz que falava mentiras da educação pública municipal. Eu queria dizer que mentiras são essas, né? Ela falava um cartaz dizendo que havia falta de merenda nas escolas municipais. O secretário aqui disse mentira, mentira, mentira.
Eu não sei quantos aqui os vereadores estavam presentes quando ele, no primeiro semestre, ele mesmo, o César Benjamin, veio aqui dizendo que o dinheiro da merenda ia acabar. Ele foi para a imprensa, fez um estardalhaço dizendo que ia acabar a merenda. Eu vim a este microfone questioná-lo, porque ele não estava explicando o que era verba federal, o que era verba municipal, que achava que ele estava fazendo tempestade em copo d'água, mas era ele que dizia isso. Aí quando a professora coloca no cartaz aquilo que ele próprio diz, ela está mentindo, ele que tivesse inclusive a responsabilidade de fazer o meia-culpa aqui, ao dizer, sim, eu previ que ia faltar merenda, mas merenda não faltou. E olha que nós temos muitas denúncias de diminuição da quantidade de merendas em várias escolas. Todas elas o secretário diz que é mentira. Mas daí a querer punir com uma sindicância a professora por causa disso? Bom, ela falava em superlotação de turmas. O secretário mais uma vez, mentira! Bom, foi a própria SME que determinou o fechamento de turmas ditas menores, agora em outubro, setembro, outubro, para juntá-las fazendo turmas de 44 alunos. Nosso vereador César Maia, podemos discutir se 44 alunos é superlotação ou não é. Eu acho que é. 44 alunos de sexto ano numa sala, muitas vezes com um aluno incluído com necessidades especiais, é algo que nós não devíamos trabalhar. Ah, mas tá bom, tá na resolução de matrícula, que diz 40 alunos mais 10%. Mas, portanto, eu só queria dizer que é discutível toda essa história, se as turmas estão ou não estão superlotadas. É fato que a SME determinou o fechamento de turmas para fazer turmas maiores. E a professora está sofrendo uma sindicância porque o secretário diz que é mentira, quando é a própria SME que diz isso. Por fim, a professora denunciou falta de xerox nas escolas. Foi a própria Secretaria Municipal de Educação e o próprio secretário na sua página no Facebook que disseram que uma das medidas de economia seria restringir o número de xerox. Eu, inclusive, não vejo nenhum problema que, diante de uma escassez orçamentária, se de fato elas existissem, que seja neste ponto um ponto a ser cortado. O problema maior é, se a professora denuncia isso como diminuição das condições de trabalho, o secretário tem que abrir uma sindicância contra ela, um processo administrativo, porque ela fez um cartaz representando quando a própria SME diminuiu o número de xerox nas escolas públicas e admite isso. Ou seja, essa professora, que é professora de educação especial, e o secretário aqui atacou dizendo, ela fala em turmas superlotadas, sabe quantos alunos ela tem? 15 alunos em sala de aula. Sabe do que a professora é? Professora de turmas especiais, professora da sala de recursos. Ela atende 15 alunos porque esse é o determinante, porque queria botar 40 alunos com necessidades especiais e específicas na sala com esta professora. Tentou atacar o moral da professora dizendo que ela reclamava do que não fazia, omitindo que ela é professora de educação especial. Bom, meu tempo está correndo, eu queria falar, depois de fazer todo este debate, o secretário finalmente foi falar de orçamento. Finalmente. E aí eu gostaria de dizer coisas sobre o que ele disse aqui. Primeiro, ao ser perguntado se havia ou não havia condições orçamentárias para a chamada de concursados. E a pergunta feita ao secretário dizia o seguinte, mas secretário, há um número enorme de aposentadorias acontecendo. A lei de responsabilidade fiscal abre essa brecha, que para os aposentados você possa chamar novos concursados. Qual é a posição da secretaria sobre isso? Na resposta dele, ele não falou nada sobre isso, só disse de novo que a lei de responsabilidade fiscal impede chamada de concursados, não tocando nesse assunto. Quando foi perguntado sobre reformas e infraestrutura de escolas, no orçamento do ano que vem estão previstas reformas em apenas 50 escolas. 50. Nós perguntamos se as 103 que ele disse esse ano que seriam reformadas, já foram reformadas. Ou o que estava acontecendo? Não reformou as 103 e ano que vem vai reformar só 50. Como é que vão ficar as outras 53? E as outras que não estão na lista? Me parece uma pergunta razoável para um secretário responder. Ele novamente disse que a reforma das 103 depende da liberação do empréstimo. Mas e o ano que vem? Qual é a previsão? São as 103 mais as 50? Não são? Como é que é isso? Não disse uma linha sobre isso. Horário integral. Nós perguntávamos aqui, há uma contradição, senhor presidente, entre o que está colocado no PPA, que diz que 45% das crianças
do nosso município estarão em horário integral em 2021 e o orçamento, na verdade, o PPA diz ao mesmo tempo que só 28 escolas serão construídas ou transformadas em horário integral ao longo desse tempo. Portanto, tem uma contradição nessa história toda. E o secretário respondeu? Não. Ele disse apenas que não é salutar que toda a rede esteja em horário integral. Nós não estamos falando de toda a rede, estamos perguntando dos padrões estabelecidos por ele mesmo. E aí o máximo que ele diz é, esta casa precisará ver uma lei revista e feita aqui mesmo, que previa sim que 100% das crianças estivessem em horário integral em 2020. Mas sobre a contradição entre o PPA, a LOA, etc., ele não respondeu nada. Sobre as PPPs, e aqui eu queria chamar a atenção dos senhores vereadores. Consta, mais uma vez, e ele apresenta como projeto, parcerias público-privadas para a construção de creches. Eu fiz uma pergunta a ele sobre qual era a previsão e o planejamento que a prefeitura estava fazendo para não acontecer com as creches o que agora está acontecendo com as OSs. Se toma uma medida emergencial para construir a escola e depois a prefeitura não consegue arcar com os custos. Sabe o que o secretário respondeu? PPP e OS são coisas diferentes. É óbvio que eu sei disso. Mas a consequência de adotar uma saída emergencial para depois não conseguir pagar é a mesma, por instrumentos diferentes. E o secretário não disse uma linha. Para fechar, que meu tempo já se encerrou, além disso, o Renato Cinco, o Raimon, eu, vários vereadores perguntamos, e aí, secretário, finalmente vai cumprir a determinação do Tribunal de Contas e colocar o mínimo de 25% em educação? Sabe o que ele disse sobre isso, professor Rogério Rocal? Nada. Ele ignorou que essa pergunta feita por 3 ou 4 vereadores fosse uma pergunta relativa à resposta, que cabia a resposta dele. Desse ponto de vista, eu gostaria de encerrar dizendo, o orçamento da educação não foi discutido. Ele, na verdade, essa audiência criou mais preocupações do que soluções na nossa cabeça de tirar as dúvidas que nós temos. Diante disso, a Comissão de Educação está convocando o secretário para estar numa audiência pública no dia 23 de novembro, pela manhã, onde nós vamos discutir grade curricular, fechamento de turma, orçamento, escola argentina e tudo isso, o processo sobre a professora Flavinha, tudo isso que está entalado na garganta dos profissionais de educação, das comunidades das escolas públicas e dos vereadores desta casa, porque o secretário tem que se dignar a dar explicações sobre sua pasta. Isso é o mínimo que se espera dele e é o mínimo que a gente espera para ter educação minimamente de qualidade.